Análise de dados. Essa aula de hoje inicia o módulo 2, né? Que na verdade vocês já deveriam estar iniciando aí os estudos com as aulas gravadas, né? A gente tem uma planilha para ser concluída, só que a que eu tenho aqui, vocês não estão vendo ela agora, mas a que eu tenho aqui é uma planilha que não, que é como eu deixei a última, né? Mas eu já tenho ela pronta. Mas se o Dropbox não atualizar, que eu tinha pedido, estava com a quantidade de arquivo aqui muito grande, eu não tem problema, eu abro e a gente. Mas antes de Fala de estatística descritiva, tá? Mas percebam que a aula de hoje, vocês vão perceber, vai ser um pouco mais teórica, né? Já que eu não estava conseguindo abrir a planilha aqui que eu queria abrir para vocês. Se o áudio não estiver muito bom, porque o microfone está um pouco longe, fica mais cômodo aqui para mim, mas se tiver eu boto ele mais perto. Beleza? Então, se sobrar um tempinho, a planilha antiga aqui, mas caso contrário, eu venho com essa planilha na próxima aula, até porque, como eu falei para vocês, ficar sendo usado durante todo o curso, né? Durante todo o Excel, a gente vai estar trazendo conhecimento, né? O Excel, na verdade, módulo 1, conhecimento em Excel, ele vai sendo gradativamente trazido para o curso, beleza? Mas no módulo 2 a gente vai utilizar conceitos que a gente vai aprender aqui e vai aplicar não só no Excel, como no Jamove, que é uma ferramenta até que eu já mostrei aqui para vocês no início, né? Todo esse conceito do módulo 2 aqui, a gente tem as aulas gravadas para cada item desse, beleza? Eu acho que nessa semana vocês ficaram aí até medidas de tendência central, algo desse tipo. Então na aula de hoje eu vou dar uma revisão sobre esse conteúdo. Para quem não assistiu, já vai assistir a revisão, mas vocês têm que assistir depois as aulas gravadas, porque é lá onde eu explico, né, com mais detalhes. Então vamos lá. Primeira coisa, que eu não vou nem abrir na modo apresentação, tá? Para que seja mais rápido aqui, né? Dessa forma eu mostrando já o slide completo para vocês. Onde será que é a estatística? A estatística é uma ciência, gente. E o campo dela de aplicação, né? Hoje, esse uso de dados em tudo que a gente está fazendo mostra que a importância do conhecimento que pode ser extraído, né, de um conjunto. Então, isso é uma ciência que vai apresentar processos, tá? Esses dados, né, a extração, a coleta de dados para você analisar. É uma área bem complexa, porque uma vez que esses dados são mal coletados, os resultados lá na frente que você vai encontrar serão também resultados de péssima qualidade, né? Então, como eu devo apresentar esses dados, também formas de apresentar dados através de gráficos. Interpretação disso aí de acordo, né, com um conjunto de dados que pode ser numérico ou categórico. O que são dados numéricos? Dados que referem-se basicamente a números, quantidades.
valores decimais, altura de uma pessoa, peso de uma pessoa, ou valores categóricos. E aí o que seriam valores categóricos? Valores que definem categorias. Por exemplo, o sexo, masculino, feminino, né? Estado civil, casado, solteiro, divorciado e assim por diante. Então, os dados eles vão te auxiliar na tomada de decisões. E claro, nunca você vai ter certeza da decisão que você tomou. A sua empresa, Dos seus clientes, do número de vendas que você tem dia ou a quantidade de valores em reais por dia. E aí você começa a analisar e aí você percebe que no início da semana você tem um maior, durante a semana vai caindo, vai caindo, vai caindo, depois no final de semana sobe, né? Então você começa a perceber um padrão de venda na sua empresa. E aí você toma uma decisão, por exemplo, de um cabeleireiro. Vamos dar um exemplo. Ele percebe que o movimento dele na segunda, terça e quarta é devagar, na quinta sobe, na sexta mais, no sábado o que ele pode fazer para que ele recupere. Aí você pode dizer, tomar uma decisão, eu fiz uma análise aqui básica, uma análise muito simples, e eu, por exemplo, vi que a média de clientes nas segundas-feiras é 10, nas terças-feiras 12, nas quartas 15, nas quintas pula para 20, na sexta vai para 30 e no sábado vai para 50. E aí eu não consigo atender a turma do sábado, né? Então o que é que eu posso fazer? Vou lançar na segunda, terça e quarta 50% de desconto, porque eu vou atrair um grupo de clientes que podem vir nesse período, que normalmente vão vir na sexta, ou no sábado ou na quinta, vão vir para segunda, terça e quarta, vai aumentar a quantidade e não vai diminuir o do sábado, nem o da sexta, porque lá já está no limite, já está inclusive se trabalhando com uma qualidade menor para poder atender todo mundo. Então eu tomei uma decisão. Eu tenho certeza que isso vai acontecer? Baseado em probabilidade. Então todas as decisões você precisa ter condições de incerteza. Pode ser que as pessoas não vão para o seu salão na segunda, terça e quarta. São dos fatos, né? E o que os mesmos representam. E a estatística ela pode ser descritiva, praticamente é isso aí, probabilística e inferencial. É um básico, entre outros. A estatística descritiva muita coisa, inclusive. E mais à frente no curso seria no módulo, mas eu estou pensando em adiar para o módulo. Então, o que seria a estatística descritiva? Sintetizar uma série de valores de mesma natureza. Permite que tenhamos uma visão global das variáveis. É descrever as variáveis. Vamos imaginar, analisando a quantidade de clientes, é uma variável, quantidade de clientes. Certo? Clientes na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. É uma variável numérica, né? Numérica. E, além de ser numérica, a gente vai ver mais na frente, a gente disse que é uma variável discreta. Porque ela é 1, ela é 2, ela é 3, quantidade de clientes. A venda, quanto eu vendi na segunda, na terça, na quarta, na quinta, eu tenho uma variável numérica decimal. Então, eu representar esses valores, eu descrever como tirar a média, mediana, se for preciso, a moda, a variância disso aí, como esses dados estão variando, é isso que a gente vai aprender já, sabe, nesse segundo módulo.
É muito importante, gente. A partir de agora, saímos daquele usozinho básico de fazer fórmulas no Excel, calcular média, umas formulazinhas de conta com condição, de médias com condições, condicionais, usar a ferramenta. Não. Agora você vai começar a aprender a analisar dados. E se começa a aprender a analisar dados por estatística descritiva. A estatística descritiva que você vai, como o próprio nome diz, descrever. Você vai descrever. Você vai dizer, você vai botar essa variável para fora. Você vai representar essa variável, vai dizer o que é que ela... Mostre-me essa variável, vendas da tua empresa. Mostre-me ela. Certo? Eu vou até deixar o vídeo aqui agora. Mostre-me essa variável. É isso que eu vou fazer. Eu vou descrever essa variável. Tá tão lento que ele ainda não apareceu o meu vídeo aí. Então, descrever. Como é que eu posso descrever esses dados? Tabelas, Gráficos e medidas descritivas. Tá? Tabelas, gráficos e medidas descritivas. Eu posso pegar uma variável, descrever numa tabela a média, a mediana, o valor mínimo, o valor máximo, a variância, o desvio padrão. E eu vou entender como aquela variável, por exemplo, está distribuída. A gente já começou a usar um gráfico aqui de histograma no Excel. Vocês já começaram a entender como uma variável pode ser representada. E aí a gente viu que uma variável ela pode estar distribuída parecendo um sino, ou seja, o que é isso? A distribuição de frequência. Que nesse início aqui, essa quantidade de valores tem poucos, né? Vamos dizer que eu pegue a idade de todas as pessoas de João Pessoa. Então eu vou ter, não sei como é que está distribuída essa variável, mas pode ter muita gente ali entre os seus 20 e 30 anos, então a frequência vai estar lá em cima, né? Muita gente ali com 20, 30, menos 40, 50, provavelmente, essa é uma variável que ela vai começar aqui assim, com pessoas novas demais não tem tanto, aí depois vem mais, vai tendo mais, aí depois vai caindo, provavelmente. Então é a distribuição dela, a gente já viu isso no gráfico de histograma. Ou seja, eu estou usando um gráfico para descrever essa variável. Eu posso usar também medidas descritivas, como a gente vai ver. Então, por exemplo, aí, ó, essa variável aí de vendas, eu sugeri aí que em uma certa teve esse lucro, esse aí é o lucro. Teve esse lucro. No mês de janeiro foi negativo, talvez porque a empresa estava abrindo. No mês de fevereiro, tal. Então, se eu perguntar a vocês, a tabela aqui é um quadro que resume esse conjunto de dados. Representar um conjunto de dados desse numa tabela e representar um conjunto de dados desse num gráfico, como ao lado, é totalmente diferente. Porque os gráficos são formas que a gente pode apresentar os dados e a quantidade de informação, ou quando o teu olho bate no gráfico, a resposta a várias perguntas, você tem muito mais rápido a resposta. Certo? O fenômeno que está acontecendo ali, você tem muito mais rápido. Se eu não mostrasse esse gráfico a vocês e só mostrasse essa tabela, vocês não conseguiriam me dizer se esses valores, quando está crescendo, quando está diminuindo, qual é o menor valor, qual é o maior valor, né? Mas olhando para o gráfico, eu consigo até imaginar uma tendência. Eu consegui ver que durante o ano o lucro foi aumentando, né? E após o meio do ano, ele ali teve variações, mas se manteve ali constante, né? Nessa linha aqui da farma, na fase dos 4 mil. R$4.000. Se você prestar atenção, de julho em diante, ó, 4.400, 3.900. Esse foi um pouco a mais abaixo. Esse também.
mas este já voltou para 4, ou seja, ele se manteve ali, bem diferente dos valores antes de julho. Né? Então o gráfico ele te dá, na maioria das vezes, mais esse tipo de informação. Né? E aí a gente começa a aprender uns conceitos novos, que agora a gente vai levar durante todo o curso. Né? Daqui a pouco eu já vou trazer para vocês o projeto desse curso, que é algo que é indispensável, é algo que vocês vão começar a fazer agora em setembro para outubro e me entregar em dezembro. O projeto você vai fazendo aos poucos. Né? Vocês vão coletar um conjunto de dados na internet. Na internet a gente vai ter algumas aulas só de base de dados, né? Que são disponíveis na internet. Provavelmente na aula, no módulo 3, que eu vou falar de visualização de dados. Então, ao mesmo tempo, eu vou trazer vários dados para vocês e trazer como vocês podem coletar esses dados. Né? Vai ser mais um... Não é nem de visualização, acho que no módulo 3 eu vou trazer de coleta e tratamento dos dados, digamos assim. E no módulo 4, visualização dos dados. Né? E o módulo 5 é onde eu deixei aquele módulo mais difícil, que eu falei para vocês que seria o módulo 3 e eu vou deixar por último. Né? Que seria o módulo de introdução à estatística inferencial, quando você vai fazer testes de hipóteses, você vai estudar correlação entre variáveis, né? Mas a parte mais simples você já passou. Então, alguns conceitos importantes são conceitos de população, amostras e variáveis. Por exemplo, uma empresa, o diretor vai querer saber se os funcionários estão satisfeitos com seus benefícios. Então, quem seria a população desse estudo? Todos os funcionários da empresa. É viável eu fazer uma análise, uma coleta com todos os funcionários da empresa? Bem, provavelmente sim. Porque uma empresa deve ter lá seus 100, 200, mesmo que seja uma empresa grande, não é impossível você fazer uma entrevista, né, ou um preenchimento de formulário automático com todos esses funcionários. Né? Agora, se eu digo que um biólogo quer estudar uma espécie de formigas de uma certa região, será que eu consigo contar todas as formigas que tem ali? É inviável. Se você for querer fazer isso, boa sorte, né, para contar todas essas formigas. Então, a população é o quê? É qualquer conjunto, não necessariamente de pessoas. Não confunda quando a gente fala em população. A gente pensa logo em pessoas, né, que constituem todo o universo de informações que se necessita. Então, a população de formigas é uma população. A população de funcionários da empresa é a população de funcionários da empresa. São todos os funcionários da empresa. E aí, em alguns casos, você tem condições de trabalhar com a população, porque é viável, em outros não. E quando você não tem, a gente trabalha com o quê? Um grupo da população. A gente trabalha com uma coisa que a gente chama de amostras. Né? Então, a população é a totalidade dos elementos que você tem que compõem um certo conjunto de dados. A amostra é uma parte dessa população. Quando se faz pesquisa eleitoral, por exemplo, não se faz uma pesquisa com todos os eleitores do país. Se faz uma pesquisa com uma amostra. Então, se a gente pega um grupo de formigas, a gente tem uma amostra da população. E claro que essa amostra vai ser um grupo menor do que a população. No entanto, o que é importante? É que ela seja representativa. E isso é bem complexo. Eu dizer, eu tenho uma população brasileira de 200 milhões de habitantes, tenho ali cerca de 120 milhões de eleitores, faço uma pesquisa com 5 mil pessoas. É representativo? Vai depender de como foi feito essa coleta dessa amostra. Então, isso aí a gente vai até estudar um pouco mais detalhado em estatística inferencial, que é lá no 5º módulo, né, que eu estou adiando para o 5º módulo. Então, a seleção desses elementos que vão compor a amostra, ela pode ser feita de várias maneiras diferentes. E isso é que vai depender, né, do
do conhecimento que se tem da população e da quantidade de recursos disponíveis. Às vezes, você não consegue, por exemplo, entrevistar 5 mil pessoas. Eu não tenho recurso, dinheiro para fazer isso. Então, esses conjuntos podem ser finitos ou infinitos. E cada elemento é uma unidade observada. Certo? Cada formiga é uma unidade observada. Cada funcionário é uma unidade observada. Isso é muito importante que você entenda. Quando a gente estava trabalhando naquela planilha lá de dados de reservas, cada reserva é uma unidade de observação. Naquele caso lá, quando eu trouxe na última aula, as reservas de agosto a agosto de um ano, de agosto de 2022 a agosto de 2023. O que é que eu disse? Quando eu trouxe? Que ali eu tinha o quê? Todas as reservas. Então, se eu perguntar, se eu tenho o que ali? Eu tenho a população de reservas do apartamento X durante o ano. Tenho todas. Então, ali eu tenho a população. Agora, naquela outra planilha que eu trouxe avaliações das reservas, eu posso dizer que eu tive a população de notas de avaliações de todas as reservas feitas no quarto tal da pousada tal? Não. Porque ali eu só tenho as avaliações de quem fez a avaliação. Tem um grupo. É um tipo de amostragem, pode ser sim, né? Um pouco viesada, porque eu não escolho, né? Eu não selecionei aleatoriamente. Eu poderia muito bem assim, dentro daquelas pessoas que fizeram avaliações, selecionar aleatoriamente aquele grupo ali. Aí eu já teria uma amostra do grupo, ou seja, uma amostra da população de pessoas que fizeram a avaliação. Então, perceba que tudo é interpretação, o português de como você está definindo quem é a população que você vai analisar. Se é inviável para você, por exemplo, saber quanto você ganhou todos os dias na sua empresa, mas é viável para você selecionar aleatoriamente algumas vendas para fazer esse cálculo, você selecionou ali uma amostra. E o que é que a gente... E não a população. No caso de vendas, normalmente, como é feito em sistemas, né, tudo fica salvo no seu software que você utiliza, normalmente dá certo, né? Você utiliza a população. E o que é que a gente pode fazer com variáveis? A gente pode medir uma variável, observar essa variável, analisar ela, ficar observando se ela está aumentando, se ela está diminuindo, né? Contar essa variável. Então a variável é a característica que vai ser observada, medida ou contada nos elementos da população da amostra. Como o próprio nome diz, ela pode variar. Ou seja, pode assumir um valor diferente de elemento para elemento. A altura de uma pessoa, ela vai mudando. E perceba que tudo que a gente analisou aqui foi uma variável só. A gente não tem ainda analisado a relação de uma variável com outra. Eu estou sempre analisando uma variável só. A média de ganhos que eu obtive de reservas durante o ano, né? Quantidade de reservas que eu tive durante o ano e assim por diante. Beleza? Então ela vai ter valores diferentes. E aqui, como eu classifico essas variáveis? Eu posso ter variáveis qualitativas
que são valores, atributos, são categorias, né? Denominadas muitas vezes de categóricas. E pode ser, dentro dessas categóricas, aquela. Isso é muito importante que vocês. Isso não é só teórico. Porque vocês vão ver que na hora de você, por exemplo, lá no módulo 5, selecionar um teste de hipótese para você aprender, vai ter uma tabelinha bem fácil, você vai seguir, gente, vai dizer saber qual é o teste que eu vou utilizar. Isso é pancada, isso é muito simples. Agora, vocês precisam saber o quê? Classificar as variáveis. Porque se você não souber classificar, você muitas vezes vai utilizar o teste incorreto. Mas não é difícil. Uma variável nominal é aquela variável categórica, né? Mas que não tem ordenação. Por exemplo, a religião de uma pessoa. Não tem ordem. Não tem evangélico, católico romano, ortodoxo. Entendeu? Não tem uma ordem entre elas. Agora, quando eu falo de uma variável categórica, porém que existe uma certa divisão aí por níveis, vamos dizer assim, de qualidade, né? De conhecimento, de quantidade mesmo, de algo, eu tenho uma variável qualitativa ordinal. Ela existe uma ordem natural ali. Escolaridade da pessoa. A pessoa que é analfabeto, semi-analfabeto, fundamental. Existe uma ordem aí. Ensino básico, né? E ensino superior. E assim vai. Eu não posso dizer que uma pessoa, por exemplo, ela tem o curso superior sem ela ter o ensino o fundamental completo. Existe uma ordem para chegar lá. E tem as variáveis quantitativas, que são normalmente não, são números, e elas podem ser discretas ou contínuas, né? Quando você vê normalmente números inteiros, que valores que não fazem sentido serem decimais, a gente chama de discreta. E quando faz sentido, contínua. Por exemplo, ninguém tem 2,5 filhos. Ou você tem 2 ou você tem 3. Peso. O peso, tudo bem. Eu posso considerar que a pessoa tem 70 quilos, 71, 72. Isso é uma escolha minha. Mas a pessoa pode ter 72,5. É comum você usar dessa maneira. Beleza? Aí eu trago mais alguns exemplos. Acho que vocês já entenderam. Se alguém não entendeu, me interrompa, né? Fala aqui. Beleza? E aí, algumas observações. Você pode transformar, professor. Se eu tenho uma variável quantitativa, eu posso transformar ela em qualitativa. Por exemplo, eu tenho a altura da pessoa que varia ali. Eu peguei uma amostra da população de João Pessoa, né? Seria inviável para mim pegar a população de João Pessoa. Fui no centro da cidade, entrevistei algumas pessoas, medi. Aí já um detalhe de coleta, né? Você pode fazer essa coleta de duas formas. Uma é, entrevista a pessoa e diz, qual é a sua altura? A pessoa diz, eu tenho 1,65 m. Aí a outra forma é, vem cá, vou botar você numa fita métrica. Qual o mais correto? Ou vou botar você naquela maquinazinha? Bem, o tempo e o recurso é maior. Se eu fizer medir o cara, eu tenho que ter a máquina, pessoas para levar aquilo. Se eu só pergunto, eu estou correndo um risco da pessoa falar o valor errado. E normalmente as pessoas sempre colocam que são mais altas do que realmente são. Né? Você pode até fazer uma análise. Coletar as pessoas. Qual é a sua altura? Tal. Depois vai lá e mede essas pessoas. Provavelmente, a média das pessoas, né, serão diferentes. Porque elas não vão dizer o valor correto. Não todas, né? Então, assim, os dados eles podem ser usados de forma bruta. O que é que eu estou querendo dizer com isso?
números decimais, números inteiros, números inteiros. Mas, em alguns casos, é possível sim categorizar em grupos. Você, por exemplo, pode pegar as pessoas que você coletou, pega a lista de alturas dessas pessoas, sei lá, coletei 100 pessoas, lista de alturas e categorizo. E aí, como eu vou categorizar isso, cabe ao conhecimento que eu tenho daquela região, da área. Eu posso dizer que pessoas de 1,20 m a 1,50 m estão em uma certa categoria. E você há de concordar comigo que poucas pessoas têm essa altura. Aí eu já digo que de 1,50 a 1,60 tem outra categoria. Esse intervalo, gente, ele não obrigatoriamente tem que ser idêntico, igual. Né? 1,20 a 1,30, 1,30. E aí eu começo a categorizar pessoas muito baixas, pessoas baixas. Então aquela variável que era contínua passa a ser categórica. Qual é o problema disso? Essa transformação, primeiramente, vai depender do que você quer fazer. Se você quer calcular, por exemplo, a média da altura das pessoas de João Pessoa, você não deve fazer isso. Porque muita informação vai ser perdida na transformação. Você não vai saber mais se a pessoa tem 1,20 m ou 1,29 m. Você vai saber que ela está na categoria muito baixa. Anão, o que seja. Certo? E da mesma forma, o processo inverso pode ser realizado, mas de forma discreta. Né? Se você tivesse pessoas baixas, pessoas altas, pessoas medianas, o que seja. E aí você pode dizer, pessoas baixas vai ter 1,20 m. Pessoas muito baixas têm 1,20 m. Pessoas baixas têm 1,30 m, o que seja. É o conhecimento do negócio que você vai dizer isso. Aí um resumo do que eu falei. População, amostra e elemento. Né? Exemplos de variáveis e tudo mais. Tranquilo? E o que seria o erro amostral? O erro amostral, gente, é porque você nunca vai representar. Qual é o objetivo da amostra? Eu pego uma amostra da população de João Pessoa. Qual o objetivo? O objetivo, gente, é eu representar aquela população com aquele grupo de amostra, com aquele grupo de dados. O erro amostral é exatamente a diferença entre o resultado da amostra e o verdadeiro valor da população. Digamos que eu sei que a média de altura da população de João Pessoa é 1,60 m. E aí, homem, mulher, o que seja. Eu sei porque todas as pessoas foram medidas. Eu pego um grupo da população selecionado, pelo menos a princípio que vocês precisam saber, selecionado aleatoriamente. Tá? Selecionado aleatoriamente. Esse grupo, eu tiro a média, por exemplo, e na média deu 1,57 m. Então o erro amostral é exatamente essa diferença. E por quê? E por quê acontece isso? Por exemplo, dados coletados, registrados ou analisados incorretamente. A amostra, ela nunca será perfeita. Ela vai lhe dar uma representação da população. Claro que o erro vai existir. Então, o que é muitas vezes feito, e a gente vai estudar isso lá, em mais detalhes, essa questão amostral, lá no 5º módulo, quando a gente for estudar estatística inferencial, que esse cálculo amostral existe para cada situação. A gente pode se perguntar, qual o tamanho, então, professor, da amostra de João Pessoa
de pessoas que eu devo pesquisar para eu saber a média da altura de das pessoas de João Pessoa. Existe um cálculo que se faz para saber isso aí. Então, você utilizar esse cálculo, você refazer essas pesquisas com várias... Faz um grupo de amostra, depois faz outro grupo de amostra, outra amostra, o máximo que você puder, vai minimizar esse erro amostral. Beleza? Então, quanto menor esse erro amostral, melhor. Então, como é que eu diminuo esse erro? Como eu acabei de dizer, cálculo do tamanho da amostra adequado. Vamos aprender isso lá na frente. Coleta de forma apropriada. Por exemplo, o exemplo que eu dei. Estou coletando a altura das pessoas de João Pessoa. Eu chego lá perguntando ao povo, para ser mais fácil, né? Ei, qual é a tua altura? O cara tem 1,70, ele diz 1,72. Ele tem 1,72. Então você não está pegando a altura real. Provavelmente vai ter um viés aí que vai aumentar essa altura, né? Porque é importante saber a existência do erro amostral. Porque a gente, como a gente vai ver, a gente vai entender a importância do cálculo do tamanho da amostra, para que a gente faça uma amostra adequada. Então, quando você vê assim, uma pesquisa que tem 5.000 eleitores pesquisados, é muito assim provável, né, acredito eu, que aquela empresa tenha realizado um cálculo amostral, né, com estatísticos, especialistas na área ali para diminuírem esse erro, tá? Então, existe uma atividade aqui que depois eu vou passar para vocês, né? Essa atividade aí, eu acho que amanhã ou depois eu passo para vocês, eu coloco lá no Classroom, tá? Vou explicar o que é que eu quero. Isso foi a introdução. Beleza, gente? Deixa eu vir para cá. Alguém tem dúvida? Beleza? Tranquilo. E agora, gente, um conceito simples de o que é tabela, né? A gente começou a usar tabelas lá no Excel, lembra? Começamos a usar tabelas lá no Excel. Então, eu acho que é até bom eu estar com essa aula aqui hoje, porque a próxima aula, eu vou voltar lá para o Excel, vou ver até onde eu vou aqui na aula de hoje. Eu vou voltar lá para o Excel e vou utilizar algumas dessas estatísticas que a gente vai aprender aqui. Então, todo mundo já sabe o que é uma tabela, né? Como ela é formada por colunas e linhas, né? Que a junção de cada uma a gente chama de células, né? Lá na planilha eletrônica, a única diferença lá no Excel, o conceito de tabela, como vocês viram, né? Aqui, não. Isso aqui é uma tabela no Excel, tá? Quando você clica nela, aparece em cima. Desculpa, vocês não estão vendo não. Minha gravação ficou. Né? Isso aqui é uma tabela. Quando vocês clicam nela, você tem aqui o design da tabela. Isso aqui não, aqui é um intervalo de dados, quando você tem dados puros na planilha. Existe diferença de você utilizar uma tabela. A tabela ela aqui, ó. Você vem em design da tabela, você tem um nome da tabela, né? Essas tabelas dinâmicas aqui que a gente criou, foi para poder criar esse relatório aqui, né? Que a gente fez na aula passada. E que eu já atualizei ele, mas meu Dropbox não atualizou porque tá cheio. E aí esse arquivo meu atualizado está em outro computador que não está aqui. Aí não tem problema, eu trago ele na próxima aula sem nenhum problema. E nessa foi, pelo lado, até bom que a gente adianta essa parte que eu iria fazer depois. Então, normalmente a gente utiliza uma tabela para coletar dados de uma pesquisa, né? É o meio mais simples para se resumir um conjunto de informações.
Qual é o grande problema das tabelas? Os dados, na forma que eles são coletados, ele não permite você, de forma fácil, extrair essas informações, né? Perceber padrões ali naqueles dados. É por isso que o gráfico, nesse caso, eles são mais interessantes. E aí a gente tem título, cabeçalho, coluna, indicador e corpo da tabela, né? Lado direito aí vocês estão vendo. Então o título aponta o fenômeno, a época, né? O que ocorreu. O cabeçalho explica o conteúdo das colunas. A coluna indicadora, né? Normalmente é para indicar, identificar cada linha daquela, né? Ou seja, detalha as linhas. É o número da linha, né? E o corpo mostra os dados. E algo muito importante, gente. Sua tabela, quanto mais simples, objetiva e clara, melhor. Você vai analisar dados, deixa aqueles dados quanto mais simples ali. Se você tem dados que você não vai utilizar, se aquilo ali não faz diferença para a sua análise, retira. Beleza? Por exemplo, aqui eu posso fazer uma coleta de informações dos alunos da turma. Como a gente tem poucos alunos aqui, seria uma amostra muito pequena. Não faria muito sentido. Tá? Mas eu poderia fazer essa coleta. E aí uma tabela simples é o quê? Uma tabela simples é uma tabela que vai conter categorias observadas, né, de uma certa variável. Ela pode ser variável qualitativa, né, ou não. Eu vou mostrar para vocês já um exemplo para ficar melhor. Então a tabela simples, por exemplo, pode trazer números de homens na população, número de mulheres, né? Então essa contagem refere-se normalmente à ocorrência de cada categoria e ela é realizada. A gente fez isso usando os resultados da coleta. A gente fez isso aqui, né? Ó. Essa contagem aqui, por exemplo. Essa tabela dinâmica. Quantidade de reservas canceladas pela pousada, reservas canceladas pelos hóspedes. Tá? E a tabela ela também pode ser categorizada, porque ela pode indicar tempo, ela pode indicar a geografia, ou seja, o local. Tá? Ela pode ser específica, onde o tempo não faz diferença, o local não faz diferença, mas ela tem algum valor específico ali. E ela pode ser uma tabela também comparativa. Por exemplo, aqui. O que é isso aqui? Uma tabela simples, temporal. Eu tenho, no passado tempo, períodos de tempo, a quantidade de alunos que eu tinha. Aqui é uma tabela geográfica, porque eu tenho uma quantidade de valores que ocorrem, por exemplo, para um certo local. Aqui eu tenho uma tabela específica. O que é isso? É a quantidade de uma variável. Por exemplo, a pessoa trabalha ou não trabalha? Ela não é nem temporal nem geográfica. E essa aqui já é uma tabela comparativa. Eu quero comparar quem trabalha e quem não trabalha, considerando uma outra variável, que é o sexo. Então eu estou comparando aqui, ó, o homem 150 trabalha, de 250. E mulher 55 não trabalham. Mas também o 55% não trabalham. 55 pessoas, né? Que no caso vai ter 55%. E tem uma tabela com percentual. Certo? Uma tabela com percentual é uma tabela que vai trazer a ocorrência de um certo valor da variável baseado em 100 elementos. Ou seja, a cada 100 elementos, quantas vezes esse valor dessa variável ocorre. Isso é o que a gente chama de frequência desse elemento. E como é que a gente obtém essa frequência que a gente chama de frequência relativa? Esse percentual aqui. A gente simplesmente divide a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? Por exemplo,
Pessoas que trabalham. Aqui eu chamando de quantidade de alunos, né, que trabalham. Quantidade de alunos que trabalham. Quantos alunos trabalham? 250. Isso aqui é a frequência absoluta, o valor absoluto. 250. Certo? Mas qual é o valor relativo? Quando eu falo em relativo, estou falando de algo em percentual. Bem, 250 trabalham. Entre homens e mulheres. Mais de quantos? De 350. Porque tem 100 que não trabalham. Então eu tenho 71% disso aí. Como é que eu sei isso? 250, que é a frequência absoluta da categoria, da variável, dividido pelo número de observações totais, que é 350. Vai dar 0,71. Como eu estou falando em percentual, eu multiplico por 100. Vai dar 71%. Mesma coisa para esse daqui, né? Que vai dar 100 dividido por 350. Pessoas que não trabalham dariam 29%. Aqui mais uma atividade que vocês vão fazer mais à frente, né? Que será, ó, você vai desenvolver um problema e uma solução para seu problema. Utilize dados coletados. Você vai coletar algum conjunto de dados. Use sua imaginação ou use a coleta para conhecer melhor a situação real. Construa uma tabela simples para a categorização dos dados. Ou seja, você vai dizer, para essa coleta aqui existe tantos. E aí você pode usar a planilha do Excel e usar o conte-se, a função conte-se, né? Realize a coleta dos dados usando o formulário do Google. Você pode fazer um formulário no Google e mandar para amigos seus para fazer aquela coleta. Por exemplo, você pode tirar, gente, simplesmente mandar para pessoas da sua família, as pessoas mais próximas de você, pegar lá 30 pessoas, pedir para preencher um formulário, e o Google, inclusive, já traz a descrição dessas variáveis, tá? Em gráficos. E vocês podem perguntar a altura, o peso, e só para treinar, né? Por exemplo, se tem filho, se não tem filho, a idade. E aí vocês vão categorizar cada uma dessas variáveis. Vocês vão dizer, essa aqui é uma variável qualitativa ordinal, nominal, assim por exemplo, e assim por diante. Certo? Por exemplo, descobrir o valor médio do preço de venda dos imóveis da sua cidade. Isso aqui é muito interessante. Você não precisa nem ir na cidade. Você vai em um bairro, vai na internet, procura sites de venda. Tem OLX, tem Zap Imóveis. Você pode ir em um site desses, pesquisa imóveis, até talvez imóveis que você tenha pretensão de comprar, e começa a fazer essa atividade, coleta esses dados. Não precisa ser muitos dados, não vai precisar ser muitos dados. Essa atividade vai vir mais na frente, tá? Na outra semana vocês vão fazer. E aí vocês vão trazer isso aí. Por exemplo, eu trouxe aí uma frequência da quantidade de títulos de futebol dos times da Paraíba. Né? Tá lá o meu Belo, que ganhou ontem, com 31 títulos. Ou seja, a frequência, o valor absoluto, 31. O Campinense tem 22. Isso na época que eu fiz, né? Talvez o 13 agora tenha 15. Né? Então, você teria que, se eu perguntasse qual é a frequência relativa de cada time, você iria pegar 31, no caso do Botafogo da Paraíba, e dividir por 77. Beleza? Mais um item, que é a distribuição dos dados. Deixa eu voltar aqui. Alguém tem dúvida? Vamos só ver esse item, tá? E a gente para por hoje. Então, a depender do volume de dados, é difícil, impraticável ou até mesmo impossível que você consiga tirar alguma conclusão sobre aquelas variáveis. Se você tiver 1000, você olhando, você não tem nada. Então, um conceito inicial importante de você saber é o que a gente chama de rol, né, que é disponibilizar todas as variáveis de forma crescente. Por exemplo, se você pegar as alturas de pessoas da população de João Pessoa, pessoas que moram em João Pessoa, você pode ordenar aquilo ali. Então isso vai te ajudar
né, a identificar algum padrão, algum comportamento. Né? Por exemplo, se você pegar todas as alturas das pessoas e plotar num gráfico, você vai, por exemplo, ver uma linha assim crescendo. Né? Então você vai ver se como essa linha está crescendo. Na altura e a quantidade de pessoas. Né? A altura e a idade, por exemplo. Você pode fazer aí no plano cartesiano, né? Pares ordenados, por exemplo, entre altura e idade. Quanto maior a idade, tende a ter a altura maior. Só que chega uma hora, né, provavelmente vocês estão me vendo aí, o gráfico vai ficar assim, né? Provavelmente. Vai ficar mais ou menos assim, né? Você tem pessoas novas são baixas. Pessoas vão aumentando a idade, vão aumentando a altura. Chega nos 18 anos, começa a ficar constante, né? A média, isso aqui é a média. E depois até cai um pouco, né? A média das alturas, né? Então, tudo esse raw, por exemplo, vai identificar o que? A distribuição dos dados. Onde os dados estão mais concentrados? A gente já começou a trabalhar com distribuição de dados, mostrando isso no histograma, lá do Excel. A depender da variável qualitativa, é possível construir um raw, por exemplo, se os dados forem temporais. Mas não é possível um raw se os dados são sentimentos de um produto. Né? O que a pessoa sente sobre um produto, a avaliação da pessoa sobre aquilo ali. Por exemplo, numa sala de aula foram coletadas as alturas das pessoas em metros. Né? 1,70, 1,60, lá. O que é o rol disso aqui? É ordenar isso aqui. Beleza? E aí o primeiro conceito de variação de uma variável é a amplitude. O que é a amplitude de uma variável? É simplesmente você diminuir o maior valor pelo menor. Nessa variável aqui, é só você diminuir 1,78 por 1,60. Entendeu? Agora, vamos começar a entender outros tipos de distribuição dos dados. Ali eu distribuí os dados de forma ordenada. Eu mostrei a vocês que é possível você fazer isso algumas vezes. E aí quando você faz isso, eu mostrei quais são os benefícios. Ou seja, distribuição de frequência pontual, sem perda de informação. Como assim? Você vai listar os diferentes valores observados de uma variável com as suas respectivas frequências absolutas. E aí preste atenção nessas anotações. Eu não vou cobrar isso, tá? Mas é importante que vocês entendam. Quando você tem um F maiúsculo e um Izinho, o I corresponde ao número de linhas. Por exemplo, F1, aqui quem é F1? 3. 1. Não, desculpa aqui, né? O número de dispositivos aqui, tá? No caso, o que é que eu estou querendo dizer? Eu tenho 3. Estou falando aqui de número de dispositivos com a internet. Eu tenho 3 dispositivos. Eu tenho nenhum dispositivo conectado. Ou seja, eu fiz uma pesquisa, 50 pessoas, e dessas 50, 3 disseram que não acessam a internet. Tá? No caso, com um dispositivo conectado, eu tive 12 pessoas dizendo que acessam a internet. Então, isso aqui
é a frequência absoluta. É a quantidade. Para cada, né? Para cada item desse. Beleza? Eu entro aqui em mais detalhes nessa distribuição dos dados para vocês entenderem. Mas nas atividades eu não vou cobrar isso aqui. Tá? Mas vocês precisam entender, por exemplo, que a soma de todas as frequências absolutas vai ser sempre igual ao número total de observações. Estou querendo dizer o quê? Esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, dá 50. Tem que dar. A frequência relativa eu já disse. É a frequência absoluta do item I dividido por N. E N é o tamanho da amostra. Aqui um detalhezinho, que quando essa amostra aqui, quando esse cálculo é feito sobre a população, a gente usa um N maiúsculo, tá? Quando você vê esse N minúsculo aqui, ó, estou falando do tamanho da amostra que você usou. Nesse caso aqui, ó, digamos que eu fiz uma pesquisa em João Pessoa com 50 pessoas. Essa é a amostra. Eu vou saber o valor real? Não. Para eu saber o percentual é muito simples. É só multiplicar por 100. Como eu já tinha dito a vocês. Certo? Então se eu tiver aqui, por exemplo, 3 dividido por 50, dá quanto? 1,5, né? É isso? Não, desculpa, 6%. É o contrário. Dá 6, né? 3 dividido por 50 dá 0, provavelmente 0,06. Como eu multiplico por 100, fica 6. Por isso que eu digo 6%. É 6 por 100, que dá 0,06. E o que é a frequência acumulada? É simplesmente somar todas as absolutas do valor acumulado, né? E anteriores a esse valor. Por exemplo, a frequência acumulada aqui no item, no sexto item, no quinto item aqui, né? É só você somar 3 mais 12, mais 16, mais 8, mais 6. Vai dar 45, né? Porque falta 5. Então a frequência acumulada é 45 sobre 50. Então a frequência acumulada de quem? De F5. Então FA de 5, o que é que ele está dizendo? É a frequência acumulada do quinto item. E aqui a gente resume isso aí, esses conceitos. Vocês não vão precisar construir essa tabela. Eu não vou cobrar isso a vocês, tá? Mas vocês vão precisar compreender. Tá? Normalmente as frequências relativas a gente arredonda. Certo? A aproximação deve optar pelo menor erro possível. Está redonda. A soma das frequências relativas pode resultar em valores diferentes de 100, porque você faz essas aproximações, né? Então pode acontecer. E aí você não precisa se preocupar com isso aí, se é maior do que 100, se é menor do que 100. Né? O que vocês vão fazer? O exercício de vocês não vai envolver de fato isso aqui. Né? Naquele caso lá, eu tinha 3 pessoas que não usam internet, 12 pessoas que utilizam um dispositivo, por exemplo, o celular, 16 pessoas que utilizam 2 dispositivos, por exemplo, o celular e o notebook, 8 pessoas que utilizam 3 dispositivos, o celular, o notebook e o tablet, 6 pessoas, perceba que vai caindo, né? Aumenta o número de dispositivos aqui, já começa a hora que cai. Que utilizam 4 dispositivos, o cara tem celular, tem notebook, tem tablet e tem um computador em casa. E 5 pessoas que ainda utilizam 5 dispositivos. Celular, notebook, tablet, computador e um relógio. Para acessar a internet. Né?
Então, se as maiores frequências estiverem empatadas ou forem números inteiros, é conveniente trabalhar com outras frequências, né? A distribuição dos dados não deve ser alterada. Aqui a gente está falando numa distribuição, gente, que você não tem perda de informação. Né? Você não teve perda de informação. Agora, quando eu distribuo em classes, distribuição com classes, que eu vou ter sim perda de informação, é porque eu vou pegar os conjuntos de valores e vou dividir em intervalos, em faixas de valores. Cada classe vai ser uma linha dessa distribuição. Eu vou ter o menor valor, que eu chamo de LI minúsculo, e o maior, que é o LI maiúsculo. Isso aqui é denotação estatística. Né? Então, um intervalo ou uma classe de intervalos pode ser representado dessa forma, LI minúsculo até o LI maiúsculo, onde o limite inferior da classe é incluído na contagem da frequência absoluta, mas não superior. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Quando tem esse tracinho aqui, eu estou querendo dizer que o menor valor está dentro dessa classe aqui de valores. O que seria uma classe de valores? Vou voltar aqui. Aqui. Eu posso dizer que uma classe é 1,60 m, 1,64 m e 1,65 m. A outra classe é 1,70 m, 1,71 m e 1,72 m. E a outra classe é 1,73 m e 1,78 m. Três classes de valores. Só que aí o que é que vai acontecer? Perda de informação. Você só vai fazer isso se for preciso. Né? Então, qualquer uma dessas opções aqui são válidas e são corretas. Né? Você vai dizer, a primeira classe tem o quê? O limite inferior. Lizinho, I é o limite inferior. Mas esse menor valor, ele vai fazer parte da primeira classe? Vai. Então você representa assim. Vocês não vão se preocupar com isso. Tá? Nesse curso. Então qual o problema de você ter muitos intervalos? Você praticamente não vai ter melhoria em relação aos resultados brutos, né? Porque se você tiver 100 elementos, se tiver 100 classes, você não fez nada. Você, para cada elemento foi uma classe. Agora, se você tem 100 elementos e tem 50 classes, praticamente você botou 2 elementos para cada classe. Também não fez nada. Essa categorização aí está quase igual ao outro valor. E qual é o problema de você ter um grande volume de informação? Se você, por exemplo, tem 100 elementos e divide em duas classes, classe A e B, ou classe dos baixinhos e dos altinhos, você perdeu a informação ali da altura das pessoas, né? Da média, do que seja. Se necessariamente você precisar categorizar isso, talvez ali dividir em 10 classes fosse mais interessante, ou até mesmo em 8, 5 classes, né, 100 elementos. E aí, gente, tem várias formas de você, presta atenção, gente, isso aqui é só quando você precisar. Você tem uma variável contínua e você vai precisar, vai ser melhor para você trabalhar com ela categorizada. Ao invés de eu trabalhar com altura em valores decimais, eu vou trabalhar com altura em muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. O que é que eu faço? Eu tenho vários cálculos que eu posso fazer. Aqui eu trago alguns. Um bem simples é tirar a raiz quadrada. Por exemplo, se eu tenho 100 elementos, eu tiro a raiz quadrada da 10, poderia utilizar 10 classes. Dividir aqueles 100 elementos em 10 grupos. Aí eu tenho esse log de Stubbs, né, que é 1 mais 3,3 log de n. Né? N é a quantidade de elementos. 100 no caso. Tem esse logaritmo natural aqui também, usando logaritmo natural. Tem esse aqui que é utilizando a amplitude e o número de casas decimais. Né? Cada um desses aqui tem, digamos que,
recomendações a depender de cada caso. Não vamos entrar aqui nesses detalhes. Caso vocês precisem um dia fazer isso, normalmente a raiz quadrada, que é o mais simples, vai resolver seu problema. Mas se você achar que não, achar que merece uma pesquisa melhor, tal, você pesquisa essas metodologias aí, né, de classificar valores numéricos, decimais, tá? Baseado também, muito importante, na sua análise. Às vezes o analista não usa nenhuma dessas. Ele olha e diz, ó, a minha categoria de altura de pessoas são 5. Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. É isso que eu quero. Porque para o meu problema é assim que vai ser resolvido. Né? Agora, alguns conceitos importantes é que os agrupamentos devem ter no mínimo 5 e no máximo 20 classes. Normalmente, quando você agrupa isso em classes, você normalmente agrupa ali no mínimo em 5. Não faz muito sentido, como eu estava dizendo, você pegar e agrupar em 2 classes. A depender do problema, você pode fazer isso. Mas 2 classes você vai perder muita informação. E se você botar muitas classes, você praticamente vai trabalhar com os dados brutos. Então essa análise vai também depender muito do conhecimento do negócio. Aquele conjunto de dados que eu tenho aqui, onde eu tenho preço de reserva, preço por dia e preço por hóspede. Talvez o preço por dia diga mais sobre qual o valor de minha diária. Eu venho aqui e vejo que a média é R$ 181,87. Está aqui embaixo. De 234 diárias. Né? Então, se eu fosse categorizar isso aqui, como é que eu faria? Raiz de 234, talvez sim. Vai dar ali próximo de 15, né? 15 vezes 15, 225. Então vai estar ali 15. Talvez eu poderia trabalhar com 15 classes aqui. Se fosse o caso. De áreas baixas, de valor baixo. E aí distribuir esses dados. Por exemplo, eu vou criar aqui um histograma que eu já criei, não foi? Olha aí, como é que tá esses dados? Como é que estão? Quantas classes ele criou aqui, o Excel? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 classes. Essa última classe aqui, ó. Ele ainda criou essas duas aqui, não foi? 7. Porque tem as reservas aqui de final de ano que deu bem alto o valor. Mas isso aqui você pode considerar, gente, como a gente vai estudar ainda nesse módulo 2, você pode considerar que isso aqui é o que a gente chama de outlier, ou ponto fora da curva, ou valores discrepantes. São valores que não estão dentro do padrão. Né? Isso aqui. E essa distribuição desses dados me disse o quê? Me diz aqui, ó, que a grande maioria das minhas reservas estão entre 120 e 167 reais. Né? Eu tenho aqui uma frequência absoluta de 137 reservas, né? Nessa classe de valores. Ele categorizou isso aqui. O histograma faz isso. Ele pega e categoriza. Ou seja, dependendo do que você está fazendo, é interessante ver os dados assim. Você entende como a variável está trabalhando. Né? A concentração está aqui. Mais da metade dos dados está aqui nesse intervalo. Beleza? Então, o que são amplitudes?
das classes. Amplitude da classe, gente, é isso aqui, ó. É 120 menos 167. É 47. É 167 até 214, dá o quê? 47. Então ele dividiu esse conjunto de dados aqui em classes da mesma amplitude. Perceba, uma coisa é a amplitude do conjunto de dados. A amplitude do conjunto de dados, por exemplo, desse conjunto de dados aqui, é o quê? É o menor valor, é o mínimo. É o mínimo, né? Desse aqui. É o mínimo de L, né? Vamos fazer assim. É o mínimo de L. 120. É o máximo de L. 800. O que é a amplitude? Esse aqui é o mínimo. Esse aqui é o máximo. Vou até tirar. Beleza? Esse aqui é o mínimo. Esse aqui é o máximo. Esse aqui é a amplitude. Que é igual a 680. Entenderam? Essa é a amplitude geral. Agora a amplitude das classes é 47. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Todas as classes têm a mesma amplitude. Facilita a criação de gráficos e o cálculo de medidas descritivas. E o que é o ponto médio? O ponto médio é isso aqui, gente. Ó, o ponto médio dessa primeira classe é igual a quanto? É igual a 167 menos 120 dividido por 2. Dá 23,5. Só que aí você... 23,5 aqui, né? O xi aqui, 23,5. Mas o ponto médio vai ser 143,5. Beleza? A média dos limites das classes. No caso aqui, menos não. Eu botei menos, mas é porque eu tenho que somar depois, né? É mais. A não ser que eu somasse com Li pequeno. Com L mínimo, né? Se não entender isso aqui, me fala. Tá? Por mais que vocês não vão precisar calcular, vocês precisam entender que existe um ponto médio aqui, ó. Esse ponto médio é exatamente 143,5. Né? Nesse caso aqui é qual? Igual mais 214 dividido por 2, 190,5. Assim vai. Aqui um exemplo, eu trago um exemplo. Vocês podem analisar depois, tá? Notas de alunos. O que é que eu estou dizendo aqui? Uma tabela simples com a frequência absoluta. Que uma pessoa tirou 10, duas tirou 9, 3 tirou 8, 5 tirou 7, 3 tirou 6 e o resto tirou 1. E uma pessoa tirou essas notas aqui, né? Então aqui tem alguns problemas, né, que eu comento, inclusive na aula gravada, que é muita gente, por exemplo, com nota 1. Com nota 1 não. Com apenas uma nota naquele valor.
Ou seja, uma pessoa tirou 0, uma pessoa tirou 2, uma pessoa tirou 1. Então você não consegue ter uma visão muito grande disso aqui. Se eu fosse, por exemplo, dividir isso em classes, provavelmente eu não teria aqui classes iguais. Eu provavelmente, eu deixaria pessoas que tirou abaixo de 5, 6, que tirou 7, que tirou 8, pessoas que tirou acima de 8. Para ficar mais equilibrado eu faria isso. Mas aqui eu trago o quê? Ó, pessoas, vamos interpretar só isso, que tiraram nota entre 0 e 2, incluindo o 0, e não incluindo o 2. Só uma pessoa. Só uma pessoa. Não é para incluir o 2, no caso. 2 pessoas, desculpa. Só 2 pessoas. XI é o ponto médio. Qual o percentual disso? 2 dividido pelo total, por 20. 10%. Quantas pessoas tiraram de 2 até 3,9? 2 pessoas. Qual é o ponto médio? Valor 3. Média é nota 3. E aí eu saio preenchendo. Frequência absoluta, esse aqui. Frequência relativa. Frequência absoluta acumulada. Que nada mais é, gente, do que você somar esse com esse. Nesse caso aqui vai ser igual, né? Nesse caso aqui não, vai ser 4. Por quê? Esse mais esse. Mas o que é que significa a frequência acumulada? Porque está aqui. Frequência acumulada é para responder a seguinte pergunta, gente. Quantas pessoas, por exemplo, tiraram menos que 4? Eu já estou olhando para a tabela aí e estou dizendo 4. Ou seja, 20%. Isso é acumulado. Menos do que 6, ou seja, acumula. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. Menos do que 8, e assim vai. Menos do que 10. Quando chegar no último, né? Vai ser 100%. Agora, cada valor observado desse, por exemplo, eu tenho 2 pessoas que tirou 9. Se eu fosse pegar os dados brutos dessas notas, eu ia ter assim: José, 10. Maria, 9. Mônica, 9. Né? Ou seja, 2 pessoas que tirou 9. Entendeu? Cláudio, 8. Entendeu? João, 8. Gustavo, 8. 3 pessoas que tiraram 8. Assim por diante. Certo? Algumas questões aqui de distribuição que vocês não precisam se preocupar. Vocês só precisam entender o que é a distribuição isso é de uma variável, gente. Como vocês precisam entender? Esse eu não vou passar e vou pular. Já vou para gráficos, né? E aí seria para a próxima aula. Como as variáveis podem ser distribuídas. Cadê vocês? 10 horas certinho. Entenderam aí, pessoal? Na próxima aula, o que é que eu quero que vocês façam para hoje, para essa semana, gente? Vamos olhar nossas atividades, ó. Tá aqui, ó. Aula de introdutória. Aula de tabelas. Semana passada isso, né? Aula de quarta-feira. Aula de distribuição de dados. Aqui, ó. Aula de gráficos. E hoje vai vir essa aula que a gente está gravando. Então, se você assistiu essa aula agora aqui, está assistindo comigo, ou assistiu depois, se você está assistindo agora porque está gravada e você assistiu a gravada, você viu um resumo até a sexta, só não pegou a parte de gráficos. Eu resumi. Para que isso fique mais claro. E essa aula de hoje vai vir para cá. Mas amanhã, gente, vocês têm aí, ó, vocês têm que deixar isso em dia até sexta-feira. Essas aulas, pelo menos assistir essas aulas, galera.
Vocês não podem deixar essa semana acumular para a próxima. Porque na próxima, a gente vai ter 2 aulas na semana que vem, provavelmente segunda e quinta, né? Porque na quarta é ruim para vocês, e segunda e terça fica muito colado. Pode até ser terça e quinta, mas provavelmente segunda e quinta. E eu vou pegar muito esses conceitos. Vocês não podem deixar para depois essas aulas aqui, de terça, de quarta, de quinta e de sexta. Vocês podem até, como eu disse a vocês, se vocês quiserem, eu libero essas aulas até antes do dia. Mas aí eu acho que vocês disseram, não, professor, vai liberando dia após dia, que é melhor. Porque para vocês não aparece esse que está cinza, só para mim. Certo? Por que eu quero que vocês aprendam isso? Assistam essas aulas, tenham noção total de medidas de tendência central, de medidas de dispersão, principalmente medidas de dispersão, e principalmente esse diagrama de caixa aqui. Aí é a última aula, você tem que assistir até ela. Por quê? Porque na próxima aula, além de eu concluir esse relatório aqui de dados, né, que eu vou trazer ele concluído, e vou concluir com vocês, como eu disse a vocês, gente, planilha eletrônica vai estar a todo momento. Eu vou trazer aqui algumas tabelas dinâmicas e eu já fiz isso, mas como eu disse a vocês, está no outro computador, não consegui recuperar. E vou melhorar aqui esse relatório um pouquinho, vou concluir ele com vocês, né? Além disso, na próxima aula, que vai ser segunda que vem, a gente vai entrar nesse software aqui, Jamove, para descrever ou na próxima, na segunda, ou na próxima semana, ou até mesmo na quinta, para aprender a começar a descrever as variáveis. E na semana que vem, gente, por incrível que pareça, a gente termina o módulo. Na verdade, essa semana já termina o módulo 2. Na teoria, né? Mas na semana que vem, a gente já termina o módulo 2 de fato. Já com exercícios e com tudo. Né? Então, a gente aqui está no dia 4. No dia 14, a gente já vai terminar o módulo 2, né? Claro que vocês vão ter aí o dia 15, 16 e tal. Só no dia 18 que eu começo o módulo 3. Então, essas 2 semanas é de suma importância que vocês estudem, se dediquem como nunca se dedicaram nesse curso. Porque eu vou precisar, no dia 11, que vocês tenham assistido todas as aulas de estatística descritiva. E que não é muita coisa. Beleza? Porque quando chegar aqui no dia 11, eu vou falar para vocês desse relatório de Excel e vou dar uma revisada. Beleza, eu não vou mentir não, eu não consigo fazer isso. Eu vou dar uma revisada nisso aqui, ó, na segunda-feira. Revisada. Tá? Até diagrama de caixa. Essa parte aqui de distribuição normal, não. Isso aqui está em outra aula. Vem na outra semana, na verdade. A gente só termina na outra semana isso aqui. Mas na próxima aula eu vou revisar isso aqui e vou concluir aquela planilha. Tá? E aí, na hora que eu revisar e for concluir aquela planilha, eu já vou usar os conceitos que a gente vai aprender aqui. Porque aqui é onde a gente vai aprender a analisar uma variável, usando medidas de dispersão. A gente vai sair só de tirar uma média, uma mediana e moda. Usando os gráficos adequados para cada situação. Eu não tenho pressa com o curso. Eu quero que vocês aprendam e se dediquem. Se for preciso entrar no mês de janeiro dando aula a vocês, eu vou entrar. Eu modifico minhas férias, eu falo lá e a gente dá um jeito. Mas eu quero terminar em dezembro. Beleza? E aí, na próxima aula, eu vou concluir aquilo ali. Eu quero concluir isso aqui. Mas concluir isso aqui usando essa ferramenta, que é o Jamove. Não sei se vai dar tempo de eu concluir isso aí e concluir
o relatório. Talvez eu grave a conclusão desse relatório para vocês, né? E boto como aula gravada, né? Para vocês assistirem. É até uma ideia. Já que a gente não vai ter uma segunda aula essa semana, por causa do feriado, eu vou ver a possibilidade de eu fazer esse relatório aqui que eu tinha aberto agora do Excel, né, que a gente tinha começado na aula passada, para que vocês finalizem aí esse conhecimento de fórmulas básicas do Excel, usando as tabelas dinâmicas e esse relatório aqui, criando como se fosse cartões aqui, né, para eu fazer cálculos que eu vou trazer aqui para vocês. Fazer isso gravado e disponibilizar a aula gravada, porque aí na próxima segunda eu reviso esses itens e já entro no Jamove. E na quinta eu vou lá para o Excel usar esses conceitos de dispersão, de diagrama de caixa, e começar também a analisar esses dados que a gente já tem. Enquanto que já vou deixar as aulas gravadas disso aqui, né, para o dia 18, para a semana do dia... se eu fizer a planilha, eu posso botar na aula de hoje, na aula de quarta, a planilha, para quinta a planilha, e o que é quinta aqui, o que seria da quinta aqui, eu jogo para sexta, o que seria da sexta, eu jogaria para terça, sem problemas. Ou pega esse de quinta aqui, tá bem pequenininho esse, né? Esse de quinta aqui trago para cá, ó. Ele só tem 20 minutinhos. Aí eu aviso a vocês, viu, gente? O conteúdo que era da aula de quinta-feira foi para terça, para vocês estudarem, né? Não, minto. Isso aqui já era para vocês terem estudado, estou me confundindo. Eu vou botar... Qualquer coisa eu boto aqui na aula nessa quarta-feira aqui, ó. Isso. Vai vir medidas separatrizes. Deixa eu ver. Vai ficar um pouquinho pesado. Qualquer coisa eu jogo aqui para sexta-feira, que só tem 30 minutos. Ou se não, para essa aula aqui de quarta. Bota aqui. Pronto. O relatório, né, da planilha. Eu gravo ela aqui no máximo em 20 minutos, 25 minutos. E jogo para cá, para a aula de quarta. Para compensar, já que quinta a gente não vai ter. E aí vocês vão ter que se dedicar aqui a botar isso aqui em dia, assistir essas aulas em dia, anotando e entendendo. Porque aí na segunda que vem, no dia 11, aqui, eu já vou entrar no Jamove usando todos esses conceitos. Tá, beleza. Posso até dar uma revisãozinha aqui para tirar dúvida. Negócio de meia hora. Mas aí, já vou entrar no Jamove, pedir vocês baixarem essa ferramenta, porque ela vai facilitar muita coisa, muitas questões de análise, principalmente de análises descritivas. Só para vocês terem uma ideia, você que já está passado da hora, se você pegar esse conjunto de dados aqui e jogar aqui, ele não aceita com vírgula, né? Eu vou transformar isso em ponto, selecionar, vir aqui e colar, né? Só para vocês terem uma ideia, quando ele faz isso, ele coloca essas duas variáveis aqui também. Eu vou apagar,
Vou apagar. Botão direito. E aí, gente, você vem aqui em Exploration. Descriptive, bem simples. Não precisa fazer mais nada. E aí eu seleciono a variável A. Ou se eu voltar aqui em Data, eu clico nela, dou 2 cliques. Posso até mudar esse A para preço por diária. Olha o erro. Era uma variável nominal? Não. Ela é uma variável contínua. Contínua. Eu coloquei de novo porque ele eliminou. Vai apagar. Contínua. O problema é que tá com esse R cifrão aqui, ó. Aí tem uns tratamentozinhos que você vai precisando fazer. Por exemplo, você pode vir no próprio bloco de notas e substituir, por exemplo, R cifrão. Você bota um espaço. Ou bota nada, né? Deixa eu ver o que é que ele faz agora. Aí ele já entendeu como uma variável contínua, né? Eu posso botar preço por diária. Você vem aqui, ó, Scripts, Exploration Descriptives. Olha que bacana. Preço por diária. Quero analisar essa variável. Gente, ele já me dá a resposta aqui, ó. 234 pessoas, nenhum item faltando, média de 182, arredondado, mediana. Isso aqui é o desvio padrão que a gente vai aprender, o menor valor e o maior valor. E eu tenho várias outras estatísticas que a gente vai poder aprender aqui. A soma. E aí eu posso tirar, colocar. Agora, eu não posso chegar aqui para vocês e mostrar essa ferramenta. Simplesmente isso. E não explicar a vocês o que é cada uma dessas coisas. Né? Aí você tem a variância, que é diferente do desvio padrão. Aqui o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E aí você pode gerar vários gráficos, gente. Ele vai dando aqui para vocês. Ó, o histograma. Olha lá. Clica aqui em histograma, vai aparecer o histograma. Né? Ele já dividiu diferente do Excel, né? Aí você pode pedir com densidade, que eu não vou falar aqui. O boxplot, que a gente vai aprender o que é esse gráfico aqui, como representa, como interpretar esse gráfico. Né? Você pode ver os dados, como eles estão distribuídos, até mesmo sem um boxplot. Como os dados estão, onde eles estão variando. Ó, tem uns pontos fora da curva aqui, né? Diárias de R$800, são fora da curva. Você vê que é eu prefiro que o teacher. Bar plot, que é bem parecido. Alguns desses a gente não vai. Esse gráfico Kiki aqui, que você consegue verificar se a distribuição tende a uma normalidade, a gente vai estudar isso também. Então isso aqui, gente, é só para explorar uma variável. Posso explorar por colunas, posso explorar por linhas. Assim aqui, ó, tabela. Vou fechar. Don't save. Beleza. Tranquilo, galera? Desculpa aí passar, né, da hora, mas vocês sabem que eu gosto de falar. Eu vou parar a gravação. E galera, preciso que vocês estudem essas aulas que eu vou postar hoje. Tá? Vou postar essa aula de hoje já na aula de segunda. Mas eu preciso que vocês, até sexta-feira, deixem em dia duas coisas. Primeiro, as atividades do módulo 1. Nem tem atividade ainda, gente. Eu não embutei atividade ainda nessa semana nem na outra para vocês. E segundo,
as aulas gravadas do módulo 2 até a aula de sexta. Porque na semana que vem eu quero só dar uma revisãozinha, né? Inclusive a aula que eu vou postar ainda do relatório, né? Do tabela dinâmica e dos dados. Não deixa de ser mais uma aula de conhecimentos de Excel. E aí eu vou dar essa revisão e já entrar no Jamove para aprender a descrever variáveis lá no Jamove e também no Excel, tá? Na segunda que vem. E aí na quinta que vem a gente finaliza o módulo 2 com esse conteúdo aqui, ó, distribuição normal, scores em intervalo de confiança, que vocês já vão ter aulas gravadas sobre esse assunto também na semana do dia 18, né? Na semana do dia 11, na próxima semana. Mas vão ter também na quinta-feira, né? Nossas aulas segunda e quinta, beleza? Qualquer mudança eu aviso. Segunda e quinta. Pelo que vocês me mandaram no WhatsApp. E aí, todo jeito eu reviso. E aí eu vou deixar alguns dias para vocês, para fazerem as atividades do módulo 3. Beleza? Então, galera, até segunda aqui. Mas até amanhã, até quarta, até quinta, até sexta, lá no Zap lá, que eu quero acompanhar vocês. Dúvidas, vocês podem falar comigo. E agora que o curso, a análise vai começando nesse curso. E eu vou devagar mesmo. Vou devagar. Para quem já tem conhecimento ou para quem está vendo isso aqui, talvez esteja, o professor está bem... Mas porque eu quero que vocês aprendam. Beleza? Então eu vou finalizar aqui a aula, a gravação e vou também finalizar no curso. Alguém tem dúvida? Se tiver, gente, pode falar. Beleza, Léo, beleza, Maria. Beleza, Tainara. Parabéns por estarem aqui hoje, tá? Vamos lá, contem comigo que vocês vão ter aprendizado nessa área, sim. Abraço, tchau, galera.